Wilson, como é que era a situação quando você chegou, antes de você chegar no altar, como é que estava a tua vida? Destruída. Destruída, eu já estava na igreja há 5 anos, fazendo tudo do meu jeito. Nada do jeito 5 anos na igreja fazendo do teu jeito. do meu jeito. Ouvindo a palavra, mas não obedecendo a palavra. E o resultado disso foi doença, despejo, fracasso, humilhação. Dentro da própria igreja, você acaba sendo mais humilhado, né? Porque as pessoas olham e falam para você: cadê seu Deus? Elas cobram, né? Elas cobram, porque você está na igreja, você vai falar às vezes de um Deus, olha, Deus pode te curar, Deus pode isso, Deus pode aquilo, mas sua vida, o retrato é do diabo, né? É o inferno na sua vida. Então você não tem moral nem credibilidade para falar de Deus. Você está aqui dentro, mas você está morto, né? Mas tudo isso por causa da malícia, dos maus olhos. E a gente chegou ao fundo do poço dentro da igreja. Nosso fundo de poço dentro da igreja foi filho doente no hospital, despejo. Chegaram a ser despejados. Não chegamos a ser despejados porque a gente acordou, né? Despertou. Porque a malícia ela é bem sutil. Você está dentro da igreja, a malícia não é uma coisa latente que parece. E essa era a nossa vida. Maliciosos. E, como eu falei, ela é sutil. Não é o pastor está pregando e a gente está comentando, olha, ele está falando isso por causa daquilo. Não. Era de vez em quando. Às vezes não tinha malícia. Mas sempre, no decorrer dos meses, havia um pouquinho de malícia. Então a gente não achava que era malicioso. A palavra de Deus fala para a gente se arrepender dos pecados, né? Confessar os pecados. Mas se a gente não reconhecia, como que a gente ia confessar? Então, era a nossa vida. Filho doente, despejo, devendo para todo mundo. Uma vida miserável. 5 anos dentro da igreja. Tivemos um problema de saúde com o nosso filho, despejo. E ali a gente fez na sarjeta, que não tinha mais saída, não tinha mais condição, um voto com Deus. Porque o Espírito Santo tocou aquele dia, né? Porque, que queira que não, esses 5 anos dentro da igreja, Deus deu a palavra, né? E ela, no momento certo, ela deu fruto. E a gente fez um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor permitir que o meu filho não morra, que a gente saia dessa situação, a gente vai fazer a coisa da forma certa. Ou seja, até então a gente estava reclamando que a coisa não andava, não sabia porquê, mas quando a gente se viu encurralado, a gente falou: estou fazendo errado. A gente fez um voto com Deus de mudar, de ser radical. Radical no bom sentido, radical no sentido de fazer a coisa como o homem de Deus falava, de não ter malícia, de ser puro. E dali para frente a gente teve um reencontro com Deus. Esse reencontro mudou toda a nossa vida. E eu entendi por quê. Porque essa foi a primeira fase da nossa vida, do reencontro com Deus, de voltar a ser puro. Aí veio Fogueira Santa, a gente fez um propósito com Deus, a gente acabou recebendo um caminhão de herança, a gente pegou aquele caminhão, que era um caminhão velho, colocou aquele sacrifício no altar, a gente foi vencendo depois daquele momento, e foi vencendo, degrau por degrau. Chegou o ano de 2004, eu fui levantado a obreiro, e estava arrebentando. A gente tinha ficado milionário rápido. Em 2006 eu tive aqui nessa igreja dando testemunho aqui. 2006 aqui. 2006. Eu tive outras vezes, mas 2006 foi quando a gente explodiu. E a gente cresceu muito, estava prosperando, e de repente o nosso maior cliente deu um golpe na gente na época de 6 milhões. Isso levou a gente para uma situação financeira muito difícil. Só que a diferença da outras vezes, a gente sabia que a gente estava com um problema de malícia, o problema estava em nós. Mas naquele momento não, o problema já não estava mais em nós. Nós estávamos enfrentando uma guerra.
Porque o diabo não aceitava perder aquele mau testemunho que ele tinha dentro da igreja, né? Ele queria que a gente continuasse sendo um mau testemunho. Então a gente estava lutando, e começamos a se endividar, começamos a dever. A nossa empresa tinha 3 mil metros quadrados, a gente não conseguia mais pagar o aluguel, a casa que a gente morava era alugada também, a gente não conseguia pagar mais o aluguel, e a gente ficou devendo 3 milhões, sendo obreiro, posso afirmar, sendo homem e mulher de Deus, e a luta não deixou de vir. E eu olhei para minha esposa, a gente estava num momento de desespero, mas a gente confiava em Deus, essa era a diferença. E veio Fogueira Santa. Eu tinha importado um carro, um Cadillac Escalade Platinum, era o único no Brasil, carro avaliado há mais de 10 anos atrás em R$500 mil. Estou falando um carro hoje de 1 milhão. E a gente falou, não, a gente conhece o caminho, sabe que o Ota resolve. Vamos com tudo, porque aquilo poderia pagar nossas contas, que esse carro, na realidade, eu não havia vendido ele porque ele estava em processo de trânsito dos Estados Unidos para cá, e o processo burocrático para liberar ele. Então ele ficou uns 3 meses só para poder desembaraçar. Quando ele desembaraçou, era Fogueira Santa. Já desembaraçou, já não? Na data da Fogueira Já Santa. chegou. Aí a gente falou, não, vamos, a gente sabe o que fazer. A gente até chorou. Estava no carro e estava escutando a rádio, e o bispo estava falando, e a gente falou, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque a gente conheceu a Deus. A gente só pediu a vida do nosso filho outrora. Uhum. E a gente tinha prosperado, tinha crescido, e Deus tinha dado muito mais. Então a gente tinha conhecido a Deus. Qualquer um outro podia duvidar, a gente não. De mim, eu falo, foi tirado o direito de duvidar, porque eu conhecia Deus de forma especial. Eu era a própria bênção. Então eu tinha aquela certeza dentro de mim. Coloquei com toda a força no altar, falei, Deus vai responder. E foi passando os meses, eu coloquei aquele sacrifício, 2 meses, 3 meses, chegou outra Fogueira Santa, e Deus não tinha respondido nada. E o diabo veio falar, né? Era sorte, não foi bem assim, voltou a ser o que era, aquelas Fogueiras Santas que não dava retorno. Será que você não está com malícia? E eu estava amarrado, vamos para cima. E minha Fogueira Santa foi de 500 mil, e 6 meses depois foi de 53 mil. Já não havia mais recurso, eu não tinha condição, estava numa situação muito difícil. Chegou outra Fogueira Santa, e a coisa estava pior. O nosso sacrifício foi R$20 mil. Para quem dava sacrifícios gigantescos, era assustador. E a gente, como obreiro, às vezes vinha pessoas na igreja pedir orientação para a gente, falava que estava devendo 20 mil. Eu falava, estou devendo 3, esse cara está melhor do que eu. E a gente passou um ano no desespero. Chegou o momento que chegou a carta de despejo, já não tinha o que fazer mais. Agora você é obreiro, você é homem de Deus, você está no altar e não está acontecendo. O que está acontecendo? Chegou outra Fogueira Santa, aproximadamente 1 ano e meio de luta. A terceira Fogueira Santa. A terceira, já havia a terceira, primeira, segunda, terceira, já estava na 4ª Fogueira Santa. 1 ano e meio aproximadamente, né? 500 dias. 500 dias. A gente contou dia por dia, foi 500 dias. A gente até fala que foi 500 dias de silêncio de Deus. Porque quando você fala e Deus ouve e responde, é muito bom. Mas quando você está no silêncio de Deus, é uma dor terrível. Porque você ora e fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aquele silêncio pairando, e a coisa indo, e a gente desesperada. E a coisa parecia que não acontecia. E chegou essa Fogueira Santa, a gente não tinha mais o que sacrificar. Não tinha mais dinheiro nenhum, não tinha... Estava sobrevivendo pela graça de Deus. E a gente falou, vamos para o altar de novo. Mas como? Não tem recurso, não tem dinheiro, só temos dívida.
Temos um patrimônio grande que a gente não consegue vender, estamos perdendo. A minha esposa fez um bazar, vendeu as roupas, bolsa, sapatos. Ela ficou com 2 trocas de roupa preta, simbolizando um luto na nossa vida. Eu vendi, peguei os relógios que eu tinha, pelas viagens internacionais que a gente fazia, pegamos tudo e colocamos no altar. E dali a gente foi para casa. Tinha despejo na próxima semana. Eu tinha que sair antes do despejo, né, para não ser sendo despejado de fato, não ser envergonhado com despejo, né? Mas a gente não deixou de ir para o altar. Mesmo passando isso tudo, vocês... Não, e às vezes, é que nem ele falou assim, às vezes as pessoas chegavam na igreja para a gente e falavam assim, até a gente hoje comenta, e o cara uma vez chegou para ele e falou assim, olha, eu estou devendo 20 mil, eu quero me matar. Eu devendo 20 mil, o senhor está devendo e quer se matar? A gente está com 3 milhões, não falamos para ele, mas 3 milhões, e a hora a gente pensou, vamos trocar a nossa luta. E aí teve esse período dos 500 dias. Aí a gente foi para casa, aquela semana ia ser o despejo. E de madrugada eu acordei para orar, suando. De madrugada? De madrugada. Ele acordou suando frio, de madrugada. Eu falei, o que está acontecendo? Ele levantou, passando mal mesmo. E... Aí eu fui na janela do meu quarto e fui orar. E o Espírito Santo falou comigo. Não é comigo, você tem que vencer o mal. Eu apontei para o chão, falei, diabo, é com você. É com você que está amarrando. É você que está no meu caminho. Ainda que Deus me mande para debaixo da ponte, ainda que eu não tenha nada, que eu perca tudo, eu vou louvar meu Deus. Pode acontecer o que acontecer. Eu não vou largar, eu não vou sair da igreja, eu vou louvar meu Deus. Não importa a situação. Se Ele quer assim, assim vai ser. Naquela semana, mudou toda a história da vida. Tudo que a gente tinha plantado esses 500 dias, que não havia dado fruto, que parecia que estava morto, que estava estéril, começou a pipocar uma coisa atrás da outra, um negócio, o telefone tocava, o telefone nem tocava mais. E a coisa começou a acontecer de tal forma que a gente deu uma guinada na situação, que a gente tinha sócios, os sócios foram embora, a gente conseguiu comprar a parte deles, Deus fez algo extraordinário na nossa vida. Então esses 500 dias, na realidade, era para o diabo ver, que não tinha restinho de malícia, que não tinha nada, que a gente já tinha vencido isso. Então, depois desses 500 dias, dessa guerra, dessa luta, tudo que a gente tinha plantado e parecia que estava morto, a gente colheu. E a gente prosperou 10 vezes mais do que a gente já era grande. 10 vezes mais. E o diabo, ele não para. A gente que é obreiro, o senhor que é pastor, o bispo, seja o que for, quando a gente está orando, expulsando o demônio, o diabo fala o quê para a gente? Me dá uma brecha. Só uma. Ele não é assim que ele fala para a gente? A gente está expulsando o demônio, ele fala, me dá uma brecha. Mas ele fala para todos nós, para o membro, para o obreiro, para o pastor, para todos, me dá uma brecha. E a gente não pode dar brecha para o diabo. Há 1 ano atrás, eu estava preparando meu sacrifício, estava muito apertado financeiramente, porque a gente tinha feito um grande investimento, a gente comprou uma outra emissora de televisão em Santa Catarina, no momento de crise. Mas nós não estávamos passando dificuldade, nós estávamos apertados. Isso é normal na vida de um empresário. E juntando meu sacrifício pronto para levar para o altar, meu sacrifício era na terça-feira. Na segunda-feira, em Alphaville, onde eu moro, eu dei uma casa para o meu pai em Alphaville também. Eu recebi a notícia, meu pai foi subir no telhado e caiu. Eu saí correndo da empresa para socorrer meu pai. Quando eu cheguei lá, consegui socorrer meu pai, mas ele veio a falecer. E você vai sacrificar na semana do sacrifício. O sacrifício era na terça. Na segunda, meu pai morreu. Ele caiu na segunda, na terça a gente já estava preparando o sacrifício para levar. Que meu sacrifício era na terça. De um propósito que a gente faz lá no templo. Na segunda-feira, meu pai morreu. Quem veio falar comigo primeiro? O diabo.
Poxa, você está fazendo um sacrifício. Você está fazendo um sacrifício que você não podia. Olha o que te acontece. Foi a primeira voz que eu ouvi na minha mente. Foi a do diabo, não foi a de Deus. E por mais que você está num momento fragilizado, você está desesperado. E eu sabia disso porque a gente sabe que os maiores negócios da nossa vida, as decisões têm que ser tomadas em 1 a 3 minutos. E eu tinha que tomar uma decisão ali, senão o diabo ia achar espaço para entrar. Eu falei: Senhor, se o Senhor quis levar meu pai, amém. Agora você, diabo, para ficar certo que mesmo com tudo isso, mesmo com um dia mal chegando, a casa que meu pai morava também eu coloco no altar, a mais do meu sacrifício. Até a casa em Alphaville que meu pai morava, naquele dia, eu decidi e coloquei também no altar. Porque a gente não pode dar mole por diabo. O diabo não desiste da gente. A gente pode achar que está bem, que não sei o quê, o dia mal vai vir, as guerras vão vir. Se você não for nascido de Deus, você não vai resistir. E é confiar no altar, é confiar na promessa, é confiar na palavra, mas ir para cima do diabo sempre, que ele é o causador de todo mal.